Fala, meu aluno, eu sou o professor Bruno. Na aula de hoje nós iremos falar sobre uma das classes dos cordados, os répteis. Os répteis foram os primeiros animais vertebrados a conquistar com sucesso e definitivamente o ambiente terrestre. Sabe por quê? Tais organismos começaram a apresentar casca calcária envolvendo o ovo, com pele impermeável, seca, sem glândulas e revestidas por escamas epidérmicas, como no caso das cobras e lagartos, por placas córneas, como no caso dos crocodilos e jacarés, e placas ósseas, envolvendo tracajás, jabutis e tartarugas, protegendo esses organismos contra a desidratação. Nessa aula, abordaremos algumas das curiosidades desses seres, desvendando mitos e verdades que alguns de vocês, pais de vocês ou até mesmo amigos, já ouviram falar sobre esses seres. Vamos lá? Bom, eu não acredito que uma cobra possa engolir um boi pelo tamanho do animal. Eu acredito que a cobra não consiga engolir um boi, consiga engolir pelo menos um carneiro. Acho que um boi é um exagero, mas também depende da cobra, né? Para mim não é qualquer cobra que vai conseguir isso. Acho que mais aquelas que conseguem, aqui tem aquela elasticidade. Eu acho que é elasticidade. Olha, um boi não, mas um filhote, um bezerro, um cabrito, presas menores é possível, porque elas têm a capacidade de comerem presas cerca de 3/4 mais do peso do que elas têm. Então, elas também têm estruturas articuladas, os ossos são articulados, né, da cabeça. Então, elas podem abrir a boca um tamanho muito maior do que a gente consegue conceber. Ela também tem a pele elástica, né, então isso facilita com que a passagem da presa, né, do alimento, possa se acomodar também no estômago da cobra. Eu acho que os crocodilos choram porque eles têm que lubrificar os olhos. Eu acho que sim, que eles choram sim. Eu acredito que os crocodilos choram sim, porque quando eles estão comendo, ao mastigar, eles lacrimejam. Já é um processo natural que acontece com eles. Você já deve ter ouvido falar que crocodilianos, né, os jacarés e os crocodilos verdadeiros, eles choram. Na verdade, eles têm uma glândula no olho e essa glândula é uma modificação da glândula lacrimal e ela tem o objetivo de fazer uma proteção aos olhos. Então é muito parecido quando cai um cisco no seu olho e você mexe, coça o olho e você lacrimeja, né? Então a função é proteção, não tem nada a ver com sentimento não. Nós humanos choramos quando estamos tristes, alegres ou quando temos alguma agressão aos olhos, né? Excesso de luz, alguma sujeira, que é o caso dos crocodilianos. Então eles não choram, eles produzem lágrimas para proteger os seus olhos. Já ouvi histórias de cobras enormes, conhecidas como anacondas, que são capazes de engolir animais inteiros, como bois e até pessoas. Então, existem até mais ou menos 10 metros. Né? Alguns pesquisadores acreditam que é até 12 metros, mas assim, que tem registros mesmo até 10 metros. O que às vezes ocorre dos registros mais, até 15 metros ou 20 até, em relação a couro, né? Quando eles tiram a pele do animal e quando você tira o couro e prepara esse couro, ele tende a ceder, ele aumenta de tamanho. Então existem coleções, peles com um tamanho bem maior que 10 metros. Existem cobras, né, a gente chama a família boide, né, que é jiboia, sucuri, que conseguem realmente crescer bastante. E na América do Norte existem outras cobras da mesma família que crescem mais ainda do que essas que ocorrem aqui no Brasil. Daí aquela ideia de que animais maiores, esses animais grandes, podem ingerir presas grandes como um boi,
né? No caso, aí a gente pode acreditar, por exemplo, a gente já viu, né, imagens, a gente vê imagens, tem conhecimento por pesquisadores de cobras sucuris que se alimentam de jacarés enormes, né? Então são criaturas são presas mais compridas e se acomodam melhor no estômago da cobra, no intestino da cobra. Então é muito mais fácil ela se alimentar disso. Agora, se você considera animais com quadrúpedes, por exemplo, com um boi, né? Então ela teria que quebrar esses ossos para poder passar, se acomodar pela cabeça, primeiro passar pela cabeça, né? Uma vez que a gente sabe que elas têm articulações entre esses ossos, ela pode aumentar o tamanho dessa cabeça para passar o alimento e depois ela, no momento que ela, inclusive antes dessa passagem, ela constringe e ela quebra os ossos dessa presa. Então isso tudo facilita a alimentação de um indivíduo, uma presa grande, mas não um boi. Bom, sobre as lagartixas, eu já ouvi histórias de que elas perdem o rabo como mecanismo de defesa, mas eu nunca vi essa cena acontecendo. Bem, esses animais que nós chamamos de lagartixas de parede, na verdade, até onde nós sabemos, eles são animais africanos e eles vieram para o Brasil junto dos navios negreiros quando os escravos aqui chegaram. As lagartixas, elas têm uma capacidade que a grande maioria dos lagartos possuem, que é soltar a cauda. Isso chama autotomia da cauda. É uma capacidade que elas têm de fazer uma contração muscular muito grande e elas liberam a cauda e a cauda passa a ter contração muscular e isso pode ajudar o indivíduo a fugir, porque o predador, né, que vem comê-la, ele fica intertido com a cauda se batendo. Agora, se o susto, né, vamos dizer assim, se a necessidade é grande, a lagartixa solta a cauda inteira, mas dependendo da necessidade ela vai soltando pedaços menores ou maiores. Importante, ela faz isso só uma vez, ou seja, ela solta a cauda, dali para trás regenera, mas ela perde essa capacidade de fazer essa quebra de cauda, essa autotomia. Eu nunca ouvi falar sobre cobra voadora e também eu não acredito que seja possível que exista. Eu acho que não existem cobras voadoras porque elas só rastejam, não tem como voar. Olha, voadores, como a gente entende, que tem asas e que voam que nem os pássaros, não. Existem algumas espécies que ocorrem no sul e no sudeste da Ásia, que elas são preparadas fisiologicamente elas são arborícolas, elas vivem em copas de árvores. Então, quando elas se deslocam entre galhos e árvores, elas se jogam, né? Então, elas inflam um pouco o corpo, né? E elas acabam ficando um pouco achatadas. Então, elas fazem um movimento que favorece esse deslocamento entre uma árvore e outra. E existe também aqui na região o caboclo, ele confunde um homóptera, um inseto, que ele tem um aspecto de cobra. Ele tem uma cabeça que é um pouquinho triangular e tem uns ocelos que enganaria, digamos assim, os predadores, como se fosse um animal que fosse perigoso. Então, ele mimetiza, digamos assim, uma cobra. Eu acho que os dragões não existiram, porque eu acho que é lendário essas coisas de fantasia, de história de Cinderela. E caso eles tenham existido, eu acho que sim, eles eram répteis, mas eu acho que eles não existiram. Eu acredito sim que existiam dragões e provavelmente eles foram evoluindo, agora nós temos os répteis atuais, mas eu não acredito que eles não existam, acho que eles existiam sim. Agora a questão dos dragões, né? Os dragões sempre ocuparam o imaginário e eles chegaram até nós através dos europeus que trouxeram essas ideias de dragões. Existem alguns grupos de pesquisadores que procuram esses animais, mas provavelmente eles nunca existiram naquele formato, né, que nós vemos no cinema, na televisão. Eles pertencem mais ao imaginário humano do que à realidade biológica. Agora,
Se eles existiram, eles eram parte desses dinossauros. Nós ainda não sabemos, por hora é melhor manter eles como parte da grande imaginação, né, que nós humanos adquirimos e desenvolvemos ao longo da nossa história evolutiva. Elas podem chegar a uma idade de 100 a 130 anos, aproximadamente, eu acho. Foi. Eu acredito sim que as tartarugas vivam mais de 100 anos, chegando até 150 por aí. Eu acredito sim, não sei. Esse que nós chamamos de quelônios, né, as tartarugas, os bichos de casco, como são chamados na Amazônia, eles podem viver durante décadas. Nós realmente não sabemos quanto tempo eles vivem, mas existem registros de pelo menos um animal que chegou a viver durante um século, mas era uma condição controlada de cativeiro no zoológico, né? Em vida livre, sem perseguição, sem caça, elas podem viver 2, 3, 4 décadas com certeza. Então, e esses quelônios, eles têm um tipo de crescimento que chama crescimento indeterminado. Por exemplo, no nosso caso, quando você se torna sexualmente maduro, você já vai parando de crescer, ok? Esses animais não, eles continuam crescendo a vida inteira. Obviamente, eles vão diminuindo essa taxa de crescimento ano a ano, à medida que se tornam mais velhos. Mas sim, estão entre os animais que mais vivem na Amazônia. Eu acredito que as cobras não bebam leite porque elas são répteis, gente. Tem como? Verdade. Porque a serpente, ela não tem aparato oral, bucal, né, músculos que fazem ela sugar leite. Elas também não tomam leite, né? Não tem nenhuma enzima que degrade o leite. Então, isso já justifica, né? O que eu penso que talvez falem em relação a isso, esse mito, divulguem, que talvez alguns fazendeiros, alguns tratadores dos animais, dos bovinos, né, quando vão retirar o leite, talvez encontrem alguma serpente ali por perto, e aí eles acreditam que elas tenham ido por conta do leite, né? Mas na verdade elas podem ter ido por uma presa, né, um rato, alguma coisa assim. Não acontece das tartarugas colocarem toda vez os ovos no mesmo lugar, talvez por questões geográficas ou por elas não poderem voltar, então acho que não acontece isso. Existem informações para tartarugas marinhas, um conhecimento popular, vamos dizer assim, que o filhote retorna na mesma praia que ele nasceu para colocar os seus ovos décadas depois, né? Na verdade, isso é mais um achismo, nós ainda não temos informações científicas a esse respeito, porque como o bicho vive muito tempo, o pesquisador que viu o quelônio nascer, quando esse quelônio tiver adulto, daí 20, 30 anos, ele já vai estar aposentado, né? Mas existe sim uma desconfiança, ainda não comprovada, de que o filhote é capaz de retornar à praia onde ele nasceu. Mas ainda carece de informações futuras, informações sobre movimentação, provavelmente com o uso de satélites. Quem sabe em algum tempo a gente consiga descobrir isso. Por enquanto é só uma ideia que se existe, uma teoria. Não conseguimos ainda ter convicção, certeza plena científica. Eu acredito que banha de cobra não possa ser usada para nenhum fim medicinal, porque ela não foi passada por nenhum laboratório, então é só a banha da cobra, então acho que não. Eu acredito que eles usam, porque eu conheço várias pessoas que já usaram, mas eu realmente não conheço, assim, que cientificamente ela tem alguma eficiência real. Olha, eu desde criança, eu nasci aqui em Manaus, desde criança, minha avó, minha mãe sempre utilizavam a banha. Elas tinham uma latinha e elas colocavam qualquer problema de reumatismo, para cicatrização. Elas diziam que aquilo era muito bom. Na verdade, a ferida se curava, né? Mas eu não conheço nenhum estudo assim que tenha efetivamente comprovado, né, a eficácia. Pode até existir. O que eu tenho conhecimento de alguns trabalhos
que mostram a banha é como se fosse um emplasto, utilização, é um meio para fazer um aquecimento, por exemplo, né? Então, no caso do reumatismo, em lugares que é um pouco mais frio, temperatura um pouco mais baixa, as pessoas acabam sentindo dores na coluna, então eles colocam aquela banha aquecida e aquilo alivia. Tanto que eles dizem, você não pode passar a banha e pegar sereno ou ir para fora de casa, tem que ser antes de dormir, exatamente por causa do aquecimento. E o aquecimento, ele acaba melhorando a dor. Então, e isso é uma coisa justificável. Urinar na água, se atrai cobra ou não, eu não sei. Eu sei que é certeza que ela atrai candiru, porque o candiru se alimenta de ureia e tem muita ureia presente na urina. Então, que eu tenha conhecimento de algum trabalho feito em relação a isso, não que justifique, né? Não procede. Na verdade, a gente sabe do candiru, né? Que a urina, ele tem a ureia, então ele atrai, aproxima, digamos assim, um local onde a pessoa mergulha a urina e que tenha candirus, ele se aproxima, né? Agora, serpente não procede. sim, eles existiram. Agora, existem estudos recentes que dizem que nem todos os dinossauros que nós conhecemos tinham de fato a aparência que nós vimos no cinema. E que muitos deles teriam uma aparência muito diferente, mais parecidos com aves do que com outras coisas. Mas que existiram sim. Os dinossauros, atualmente, formalmente, eles são chamados de dinossauria. Eles foram muito abundantes no passado, eles existiram sim. Eles estão registrados, marcados no registro fóssil. Acontece que esses grandes animais, esses dinossauros grandes, eles foram à extinção há 65 milhões de anos atrás, que é quando caiu, até onde nós sabemos, um grande meteorito na região do México, e isso causou um grande cataclismo em nível global, e esses animais foram à extinção. Agora, uma novidade, todas as aves que existem são dinossauros. Então as aves são os dinossauros viventes. O que deixou de existir são aqueles grandes dinossauros que a gente os vê no cinema, na televisão. Mas eles existiram sim, num passado da Terra. Bem, alunos, como vocês puderam acompanhar no decorrer deste vídeo, como é importante falar e conhecer sobre os répteis. Esses organismos que estão presentes no nosso meio e têm uma importância fundamental para o reino animal. Agora, eu vou apresentar para vocês a coleção dos répteis que a Universidade Federal do Amazonas tem disponível para uso didático em suas aulas. E aí, ficou interessado? Vamos lá? E aí, turminha? Hoje estou aqui no Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Amazonas. E aqui nós temos alguns representantes dentro dessa classe de répteis. Temos também algumas serpentes enquadradas como peçonhentas e não peçonhentas. Vem aqui, ó. Olha só. Tem mais exemplares aqui, ó. Ó, temos um monte, pessoal, um monte. Aqui são alguns cascos de algumas tartarugas, ó. E é isso, pessoal. Como vocês puderam observar, só são alguns dos nossos exemplares. Se você ficar interessado, venha conhecer a Universidade Federal do Amazonas. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa videoaula. Eu espero ter contribuído com algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, vocês podem enviar questionamentos para o nosso e-mail que está logo aqui embaixo, ó. Tá bom? Valeu, pessoal!